Paz do Senhor, irmãos. Nós somos a Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia e esta é a Escola Bíblica Dominical Contemporânea. Vamos estudar hoje a lição de número 7, a queda do homem. Vamos orar. Pai Celestial, graças te damos pela oportunidade que nos dás de nos acercarmos da Tua Palavra e queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos inspire a fim de que possamos retirar dela todos os conteúdos necessários ao nosso crescimento de fé e que possamos receber como uma semente boa que é na terra do nosso coração e aqui possa produzir frutos de bênçãos, frutos dignos de arrependimento. Graças te damos por cada um dos teus filhos que há de ouvir esta palavra e que esta oração também se aplica a cada um deles em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos dar sequência à nossa série de estudos. Hoje a lição número 7, a lição anterior, a número 6, tratamos exatamente da sexualidade, da questão da reprodução humana e hoje então falamos da queda do ser humano. Vamos para o texto, né? Gênesis, o texto bíblico básico é Gênesis capítulo 3, versículos 1 em diante até o versículo 7. Eu vou fazer a leitura, o texto está aí na sua tela. Então diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. E verso 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Esse é o texto bíblico até o versículo 7. Pois bem, vamos então para o texto áureo, o texto que, digamos assim, sai deste contexto que é Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, aí está o texto central da nossa lição de hoje. E como verdade prática para a nossa compreensão desse tema, temos o seguinte texto. Diz assim: Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Para explicar essa verdade prática, nós trazemos mais alguns conteúdos para que possamos depois discorrer sobre ela. Na verdade, o ponto central da lição é que a queda do homem, a queda humana, representou exatamente a perda do completo domínio do homem sobre a criação. No seguinte sentido, é que
Deus colocou o homem como o centro da criação e ele deu ao homem domínio. E eu aqui trago um contraponto a esse ponto central, no sentido de que Deus, vamos ver aqui na tela o ponto, esse contraponto. Deus abençoou o homem e lhe disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde para mantimento. E assim foi. Então, todos os reinos, é o que nós vemos aí, todos os reinos do planeta foram entregues ao homem. Então, esse é o domínio e a autoridade que o homem perdeu na hora em que o pecado foi introduzido através da sua desobediência à orientação de Deus. Aí então nós vamos entender o que é ter domínio. Na verdade, ter domínio é exatamente ter responsabilidade de cuidar, de zelar e de presidir com justiça e retidão os ativos que lhe foram entregues. Todos os bens, como nós vimos lá, toda a árvore, toda a erva, todo animal, todos os ativos, mineral, todos os reinos, o mineral, o animal e o vegetal, todos foram entregues ao homem. E é assim que nós precisamos compreender que a natureza toda estava sob o domínio do homem, mas ele perdeu esse domínio na hora em que o pecado foi introduzido na natureza humana. Então vamos seguir agora para os pontos. Nós temos aí 3 tópicos desta lição, 3 tópicos centrais. O primeiro é livre-arbítrio do ser humano, o outro é a queda, um evento histórico e literal, e o terceiro são as consequências da queda de Adão. Vamos para o primeiro item, que é livre-arbítrio do ser humano. O primeiro tópico, o grande tópico, tem 3 subitens. O livre-arbítrio, vamos entender o que significa isso, livre-arbítrio, né? Nós temos aqui uma apresentação da própria lição, mostrando um quadro no sentido de que o ser humano tem uma espécie de caminho aí. É como se no Éden, esse é uma representação de um jardim, e o homem tinha então 2 trajetórias, 2 escolhas. Bom, no conceito aqui que nós colocamos em filosofia, é a possibilidade de decidir e de escolher em função da própria vontade, ou seja, uma vontade que esteja isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinada, ou seja, uma vontade livre. Foi assim que, até do ponto de vista filosófico, Deus colocou o homem lá no jardim, nessa possibilidade de escolha. Do ponto de vista teológico, o conceito teológico de livre-arbítrio que a lição traz é exatamente o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente, ou seja, sem nenhum impedimento, escolher entre o bem e o mal. Esses textos aqui que estão aí citados, e aí você vê que tem uma indicação de setas de direção, e o homem tem de fazer as suas escolhas. E Deus, no Éden, deu a orientação, qual deveria ser a orientação de Deus para o homem, mas ele resolveu tomar a seta em sentido oposto, em sentido contrário. Então, esses textos aí que nós colocamos, aí podemos fazer a leitura deles. Eu peço que sejam colocados aí na tela. Então, estão
os textos que indicam o livre-arbítrio humano. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Está em Deuteronômio 28:1. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está em Josué capítulo 24, versículo 15. E aí mais dois textos. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo aí resolveu ficar calado sem realmente emitir uma escolha objetiva. Está em 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Lá em Hebreus, aqui já no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 7, diz: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A voz de Deus indica sempre um sentido, o sentido que corresponde à sua vontade. E a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável para as suas criaturas. Mas os homens, o Adão no caso, escolheu exatamente a vontade contrária. Vamos ver aí o segundo item desse primeiro tópico. Então, a soberania divina. A soberania divina é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. E nós vamos ler esses textos que estão aí indicados. E lá em Romanos capítulo 9, versículo 20, diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? A soberania de Deus não admite esses questionamentos. É por isso que nos textos aí, que nós vamos expor para vocês aqui na tela, eles vão dizer exatamente: então lhe disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saiba que a terra é do Senhor. Ou seja, a ele pertence todas as coisas, todo o domínio, todo o poder. E eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Está em Deuteronômio 10, 14. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Salmo 135, versículo 6. Aí estão textos que indicam, dentre tantos outros, indicam a soberania de Deus, ou seja, o direito inquestionável de Deus exercer sobre a sua criação, sobre todos os seres, os universos e multiversos que por Deus foram criados. Vamos aí ao terceiro tópico, que é a responsabilidade humana. A responsabilidade humana está exatamente entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Encontra-se aí a nossa condição. Ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. O juízo final não é uma obra de ficção, não é uma história de carochinha. Vai acontecer. João já viu, inclusive, esse cenário lá no Apocalipse. Foi-lhe dada a visão antecipada. E aí, alguns textos que identificam na Bíblia a responsabilidade humana. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. Jeremias 35:13. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 17:14. Alegra-te, jovem, na tua mocidade,
e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade, ou seja, elas passam. Então, a responsabilidade humana começa desde a juventude, inclusive, conforme vimos aí nesses textos derradeiros que lemos. Portanto, a síntese desse tópico 1, do ponto de vista metodológico e pedagógico, é que entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade humana, ou seja, nós estamos entre uma coisa e outra. Deus pode todas as coisas. O ser humano pode escolher que caminhos quiser, livremente. Deus orienta e aponta qual caminho deve escolher, mas o homem pode escolher diferente do apontamento de Deus. Entretanto, isso é sob a sua responsabilidade, e aí reside a responsabilidade das respostas ou do que ele vai ter que confrontar-se no juízo derradeiro com Deus, né? O tópico número 2, que é a queda, que é um evento histórico e literal, não é uma fábula, como às vezes alguns querem colocar. Há muitas teorias, há muitas instruções, porque na verdade aí nós vamos ver o que acontece em relação à queda. E a apostasia de Adão e Eva, ela se deu exatamente em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Então, eles erraram exatamente porque não mensuraram adequadamente as suas responsabilidades. Ora, a quem muito se lhe dá, muito também se lhe é cobrado. Adão recebeu de Deus toda a autoridade sobre o universo, sobre aquela obra que estava sendo apresentada a ele, conforme vimos lá. Toda a ave, todos os reinos foram-lhe entregues. Então, ele tinha de ter a responsabilidade na escolha, e só pesar que a escolha melhor seria aquela orientada pelo seu Criador. O item 2 desse tópico número 2 é que a queda é um evento histórico e literal. Como eu disse, não é uma história, uma fábula. A possibilidade da queda é o item 1 aí desse segundo tópico. Então, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Então, a possibilidade de queda estava colocada ali. Claro que Deus criou Adão e Eva livres, e a ordem do Senhor era concernente a um ponto só de obediência, porque o ponto aqui a ordem de Deus é sobre poder comer de todos os frutos do jardim, menos dos frutos de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz qual é a consequência disso: porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, aí estava a consequência da queda e da escolha que Deus estava colocando diante de Adão. O próximo tópico é a realidade mesma da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, que é a possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Então foi essa a proposta que a serpente ali, na verdade Lúcifer, o enganador, que já havia sido lançado da presença de Deus, porque é só importante saber, só para fazer aqui uma digressão que a lição evidentemente não traz, ela já entra com o cenário da queda aqui, mas evidentemente que o pecado já existia, não foi Adão que inventou. O pecado veio de Lúcifer, e ele se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus. Tanto que a mesma proposta ele faz ao homem, propondo que o homem se tornaria semelhante ou igual a Deus, sabendo o bem e o mal como Deus.
Então, a mesma ideia, o mesmo pecado de que ele foi, digamos assim, o originário, o originador. Então, foi lançado da presença de Deus e ele habitava no mundo exterior, nas trevas. E Deus colocou, quando colocou o homem no jardim aqui, ele na verdade pôs um ponto de obediência para testar exatamente se o homem obedeceria ou não, na medida em que Deus quer que nós escolhamos por nossa livre escolha, pela nossa livre arbítrio, conforme foi colocado. Aqui temos uns textos que nós podemos ler, que são textos que mostram exatamente a realidade da tentação. Eu vou ler o de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. É que o texto do Gênesis mostra exatamente como houve a abordagem da serpente. Ela argumenta exatamente, inclusive, com uma mentira, dizendo que Deus tinha dito uma coisa que realmente ele não tinha falado, e a mulher deixou-se enganar. Pois bem, vamos seguir para o tópico subsequente, a realidade da tentação, que é exatamente o instante, né, em que ocorreu a tentação. Naquele instante seguinte à queda, Adão e Eva pecaram contra Deus. Então, a realidade da tentação, ela ocorreu na vida de Adão, Eva, e ocorre também nas nossas vidas hoje. Nós estamos sendo submetidos permanentemente a um ponto de obediência a Deus. Nós conhecemos o propósito de Deus, nós temos os mandamentos de Deus, e aí a quebra de algum desses mandamentos de Deus que geram exatamente uma situação de queda e de pecado. Então, tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele então responsabilizado pela entrada do pecado no mundo dos homens, no gênero humano. O pecado existia no gênero angélico, Lúcifer e os seus seguidores. Agora, em Adão, o pecado entra no gênero humano. Pois bem, vamos na sequência para o tópico terceiro, o item 3 desse tópico 2 da queda, que é a história mesma da queda, né? A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois, como diz aí o texto, o livro do Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. As escrituras, em outros textos, confirmam, e temos de crer, porque se nós tem algumas teses, algumas teologias aí que querem introduzir essa concepção de que o texto do Gênesis é apenas uma história, uma fábula, ou às vezes uma parábola para mostrar como que o pecado ocorreu e como ocorre hoje, mas na verdade eles são de natureza literais e ocorreram efetivamente num determinado tempo na história humana, na origem da humanidade. Aí vamos para a síntese desse tópico número 2, né? Ou seja, aquilo que, vamos dizer, organiza todo o conteúdo do que foi tratado nesse tópico 2, que é no episódio da queda humana. Houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Ou seja, o episódio da queda tinha essa possibilidade, né? Podia não ter, podia a não queda, mas houve a queda porque o homem escolheu, como dissemos, a sequência de obediência à serpente e não a Deus. A obediência a quem eles conheciam
de experiências e de encontros diários. E aí a mulher resolve obedecer e seguir a ideia de um ser estranho que falava. As consequências da queda de Adão, o item número 3 da nossa lição. Qual é a consequência da queda? Nós vamos ver aí que o item 1 desse tópico fala que a consequência foi o pecado. Como já lemos alguns textos, ao tentar a mulher, a serpente, a antiga serpente, Satanás, prometeu-lhe o quê? A onisciência divina, ou seja, conhecimento, saber como Deus. Uma coisa que Satanás não tem conhecimento é dar esse conhecimento anterior à ciência de Deus, a onisciência, ou seja, o conhecimento geral de tudo que vai acontecer, de que acontece. Não, ele tem conhecimento amplo da história humana, porque ele está desde o começo, está antes da história humana, e portanto ele tem essa memória. É como um grande computador que tem uma memória imensa, mas que ele não sabe, pode até fazer projeções, etc., mas não é como Deus, que sabe exatamente o evento futuro, sendo que Deus está no futuro também, ele é eterno. Então, ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu isso, mas o que os nossos pais herdaram foi exatamente uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas, conforme esses textos aí que nós estamos mostrando. Vamos mostrar para os irmãos, ler alguns deles aqui na tela, especialmente esse aqui que diz que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciências estão contaminados. É o que diz Tito, capítulo 1, versículo 15. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Pois bem, é o sangue de Cristo Jesus quem nos limpa a consciência, quem nos limpa o coração. Mas o que o pecado fez, o que a desobediência do Éden fez, foi exatamente trazer a contaminação da consciência e não a onisciência ou o conhecimento no sentido amplo que a velha serpente induziu a Eva e Adão a acharem que poderiam adquirir. O item número 2, nesse tópico 3, as consequências da queda de Adão, está exatamente na perda da comunhão com Deus, ou seja, o relacionamento, a conversa permanente, o face to face, o face a face do homem com Deus, isso foi perdido. O pecado interrompeu, é uma parede de separação. Então, em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Mas apesar disso, apesar de terem ofendido a Deus, escolhendo um caminho contrário ao que Deus havia proposto a eles, eles continuaram a ser, e nós, os seres humanos, continuamos a ser alvo do seu imenso e eterno infinito amor, conforme aí o texto de João 3,16, muito conhecido de todos, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque o que ocorreu é que a consequência do pecado foi a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa foi uma consequência do pecado, a morte. Então, vamos seguir para o tópico seguinte, que é em relação à perda da comunhão, do relacionamento, daquela interrupção do relacionamento que o pecado trouxe. Então, desde lá o Senhor vem buscando o homem. E aí o que diz o escritor aos Hebreus: desde a queda, o ser humano, para reatar comunhão com Deus, tende a aproximar-se dele pela fé. Agora, é preciso que tenhamos fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não veremos a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, foi a fé que é a fé que nos leva até a presença de Deus, e é ela que nos reaproxima novamente do Criador. E essa figura que está aí posta para vocês, que foi colocada aí, é Deus, é aquela mão, simbolizando aquela mão, buscando o homem através da cruz. Cristo fez essa intermediação, desceu e nos alcançou para subir e nos elevar até Deus. A cruz é o meio, foi a cruz que nos permitiu, através da sua morte, chegar de novo até a presença de Deus. Vamos para o item seguinte, que o que é que fez a outra consequência da queda de Adão? A transmissão do pecado a toda a espécie humana, aquilo que chamamos de pecado original, contaminou completamente, universalmente a humanidade, na medida em que Adão e Eva são os pais, os progenitores da humanidade, e ele tinha toda a autoridade sobre toda a criação. Então ele se contaminou, transmitiu toda essa contaminação a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, todos pecaram, porque todos ali eram Adão e Eva, eram todos, e destituídos, ou seja, separados. Destituídos estão da glória de Deus. Destituídos quer dizer perdeu o que dispunha, perdeu o que tinha. O que é que tinha? Tinha a presença de Deus, tinha o contato permanente com Deus. Foi destituído, foi lançado fora, perdeu o relacionamento, perdeu o contato com a glória de Deus. E aí, a consequência número 4 do pecado e dessa perda de comunhão e de relacionamento foi a enfermidade da terra. A terra adoeceu. A terra está adoecida. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra está doente, porque como diz aí o texto de Mateus capítulo 24, versículo 7, haverá guerras, haverá nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremotos em vários lugares, não é? Isso foi Jesus quem disse. Mas a terra está enferma, no dizer do apóstolo Paulo também. A enfermidade da terra vai ser curada, mas hoje ela geme. Diz o texto de Paulo que a terra geme por conta do pecado, né? Como se fosse um ser vivo, que na verdade, e agora essa enfermidade está produzindo dores de parto, né? Aí o que diz, a enfermidade da terra fez com que houvesse a necessidade de trabalho duro, alterando inclusive a estrutura da terra. Quando o homem foi expulso do Éden, Adão, né, teve de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento aí cotidiano, conforme está lá em Gênesis capítulo 3, 17. E aí, arando a terra, movimentando a terra e às vezes introduzindo certas ações, deixando certas pegadas, que a terra está adoecida e geme com dores de parto. Mas o profeta Isaías, no capítulo 35, aí ele diz que quando o reino de Deus se manifestar, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. O capítulo 35 do livro do profeta Isaías só tem 10 versículos, vale a pena serem lidos, porque eu até coloquei eles aqui, mas seja melhor que você leia na sua casa. Mas ali o profeta Isaías vai dizer que o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto.
e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Então, é um tempo em que as armas se transformarão em ferramentas de trabalho, em que crianças e velhos estarão nas praças, e que haverá bênçãos para as nações. É um tempo de restauração, de restauro, de cura do próprio planeta, inclusive uma cura para os animais, inclusive, ou seja, o reino pacífico do Messias vai trazer a pacificação do reino animal, que hoje vive em desarmonia com o próprio ser humano. Então, o quinto item dessas consequências da queda é exatamente a morte física. Essa é uma das coisas que mais amedrontam e flagelam a humanidade. A morte é a mais triste consequência do pecado. A que mais amedronta, o texto de Romanos 6:23 está, que já me citei há pouco, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, a morte física é uma realidade. Todos os dias nós ouvimos que pessoas partem desta vida. O que fará a diferença é que a morte física com Cristo tem um sentido, terá um destino. A morte física aqui sem Cristo terá outro destino. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar, está dito aí no texto, é a separação eterna de Deus, a segunda morte. Ou seja, morte física sem Cristo resulta na segunda morte. Então, todos haveremos de morrer uma vez, mas não é necessário que todos morram duas vezes. Só aqueles que rejeitarem a Cristo, esses vão morrer a segunda morte. Então a consequência da queda é a morte física, que gera desalento, dor, pranto, e a morte, a segunda morte, gera a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Mas Cristo Jesus veio para nos unir, nos trazer de volta do paraíso perdido ao paraíso recuperado. A morte física, diz aqui o texto: quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque ela, na verdade, a morte vai nos levar ao estágio glorioso da ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é o penhor também da nossa ressurreição. Ele ressuscitou, e como ele ressuscitou, todos aqueles que nele creem, com ele ressuscitarão também. A síntese aí desse tópico é que as consequências do pecado foram a consequência, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações. Primeiro teve a consciência, né? Mas a consciência do pecado, e não a onisciência como desejada, ou como mentirosamente, enganosamente a serpente disse que seria. Aí isso resultou na perda da comunhão, o pecado fazendo uma separação de Deus e o homem, o distanciamento, a transmissão do pecado também às gerações subsequentes, a enfermidade, ou seja, o adoecimento do planeta, da Terra, e finalmente aquilo que é tão temido, que é a morte física. É curioso que as situações anteriores todas acabam resultando na pior, que é de todas os males, que é a morte física. Então, concluindo, nós temos que dois fatos marcaram a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. A doutrina do homem, também chamada de antropologia, né? É um conteúdo que se aprende, onde se aprende a origem, se aprende
a respeito da queda, do desenvolvimento, né, das origens, da criação, das origens do homem, seu desenvolvimento na terra, da queda e da redenção. Isso que é a doutrina do homem, né? Que é um princípio teológico da teologia sistemática, né? Então, dois fatos marcam essa doutrina do homem, do estudo do homem nas Escrituras: é a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. Mas para sanar, para resolver, para sanear, para limpar essa questão do pecado no homem, Deus, em sua paciência, já havia separado o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo para redimir de todos os pecados do homem. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, quando diz que Jesus foi o Cordeiro de Deus morto antes da criação, da fundação do mundo. Ou seja, na presciência de Deus, ele já sabia. Deus não tem nenhuma surpresa em relação aos eventos que ocorrem, né? Então, aí, para refletir, um primeiro ponto, nós temos que o livre-arbítrio, o que ele é? É o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente, né, escolher entre o bem e o mal. Aquilo que falamos desde o começo. Temos dois caminhos. Que o corinho antigo que diz: dois caminhos há, um é largo, fácil, vai direto à perdição. Satanás convida e com ele muitos vão, mas eu não vou, não quero me perder. Outro caminho estou. Jesus é quem convida, é quem garante a vida, e é com Jesus que eu vou. O item 2, para refletir, diz: há alguma incompatibilidade entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus? Para arriscar. E a resposta certa é não, não há incompatibilidade. Nós já aprendemos isso, que entre um e outro existe a responsabilidade humana, conforme mostra aí nessa nova tela. Ou seja, o que está entre o livre-arbítrio, que é a nossa possibilidade de escolha livre e desimpedida, o que nós quisermos a respeito da vida, a soberania divina, que é o ato de Deus não ter também nenhuma impedimento e não ter de responder a nenhum dos seus atos a ninguém. Entre um e outro tem a responsabilidade humana, que deve ser consciente nas suas escolhas, e tem sempre um certo e o errado, e o certo é o caminho indicado na palavra de Deus, o errado é o que a palavra de Deus diz que está errado nas nossas escolhas. Número 4 tópico, o 4 item de reflexão é: o homem foi criado imortalizável. Então, vamos discorrer um pouco sobre esse assunto. Na verdade, o homem não foi criado para experimentar a morte física. É por isso que ela nos atormenta tanto, a morte física, né? Por isso que ela causa tanta inquietação e temor. Então, nesse sentido é que podemos dizer que fomos criados imortalizáveis. Ou seja, com a possibilidade de viver sem morrer fisicamente, né? Viver indefinidamente, é o que está no texto de Gênesis 2,17. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. A eternidade é um senso que nós temos no coração e que está aí, e que é por isso que nós sempre buscamos o metafísico, o ôntico, o fora da nossa compreensão explicável aqui. O quinto item para refletir diz que Deus foi surpreendido pela queda do homem. Nós já até antecipamos essa resposta. Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato, não será. Ele não é um ser reativo, ou seja, que às vezes o homem caiu, o que é que eu vou fazer? Não, já estava o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, já estava prevista, portanto, a queda. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos, não cria situações improvisadas. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais surpreendeu a Deus, porque ele é o ser supremo por excelência, né? E para concluir,
nós vamos orientando e anunciando qual é a nossa próxima lição, que vai tratar sobre o início da civilização humana, que isso é um tópico dentro daquele conceito de doutrina, o estudo do homem, da antropologia, o início da civilização humana do ponto de vista bíblico. E aí cabem muitas discussões. Os tempos atuais, contemporâneos, trazem muitas ideias a respeito do início da civilização e do desenvolvimento do homem na Terra, mas a Bíblia tem as suas respostas e é sobre elas que nós vamos examinar e é nelas que nós cremos. Então, Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma oração para encerrar o nosso estudo de hoje. Pai bendito, graças te damos por esta palavra e queremos te pedir que o teu Espírito Santo esteja aplicando esta palavra aos nossos corações. Enche-nos de sabedoria e graça para termos o discernimento de fazermos sempre a escolha certa de acordo com as orientações da tua palavra, porque temos a responsabilidade que nos compete de fazer essa escolha, mas tu tens as orientações que nos objetivam e facilitam essas nossas escolhas. Graças te damos por isso, porque a tua palavra é o nosso mapa de escolhas verdadeiras. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.